Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Este é o Problema. À medida que andamos no caminho da fé, encontramos vários desafios. Devo seguir a vontade de Deus ou devo fazer Deus seguir a minha vontade? Em outras palavras, devo fazer Deus me seguir? Muitas vezes nos encontramos nessa encruzilhada. Esse é realmente um problema sério. Em nossa mente, entendemos que devemos seguir a vontade de Deus. Porém, em nossa vida diária, em meio a inúmeras preocupações e conflitos, muitas vezes nos perguntamos: devo seguir a vontade de Deus? Ou Deus deve seguir a minha vontade? Irmãos e irmãs, é preocupante, não é? Apesar do fato de que é natural aprendermos sobre Deus e seguirmos seus ensinamentos e vontade em nossa vida de fé, às vezes podemos desenvolver a tendência equivocada de tentar moldar a vontade de Deus para se adequar aos nossos próprios desejos e fazer Deus seguir a nossa vontade. Portanto, na Bíblia, esse assunto às vezes é categorizado como fé imatura e fé madura, em outras palavras, a fé de um adulto. Primeiro, vamos abrir a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Vejamos o capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Quando dizemos que somos como um menino, é quando somos jovens e imaturos. É quando a nossa fé ainda não é capaz de entender corretamente a vontade de Deus e entender completamente a verdade. Quando eu era menino, falava como menino. E embora eu tenha ouvido a mesma explicação, sentia como menino, pensava como menino. Eu não pude deixar de ter a fé de um menino, mas, quando cheguei a ser homem, o que aconteceu? Desisti das coisas próprias de menino. Não devemos mais ser assim. Devemos jogá-los fora. Por esse motivo, o título do sermão de hoje é Este é o Problema. Precisamos deixar os comportamentos de criança para trás. As crianças querem que seus pais sigam a vontade deles o tempo todo. Se seus desejos não são atendidos, como eles reagem? Eles choram. Além disso, eles se envolvem em várias ações que causam dificuldades para seus pais. Elas gritam e têm acessos de raiva, até que seus desejos sejam realizados. É o mesmo com a nossa fé. Quando éramos crianças, falávamos como crianças, pensávamos como crianças e raciocinávamos como crianças. Porém, quando temos uma fé madura, devemos deixar os comportamentos de criança para trás. Devemos descartar os comportamentos infantis. Por que temos que deixá-los para trás? Não é porque eles não são bons? Por favor, faça tudo de acordo com os meus desejos. Por favor, siga a minha vontade. Esses são os comportamentos de criança. Podemos dizer que esses são pensamentos, palavras e comportamentos que uma criança exibe. Está escrito: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Uma pessoa madura não diz: siga a minha vontade. Ao contrário, a vontade de quem eles devem seguir? Um dia antes da crucificação, Jesus sabia que ele seria crucificado no dia seguinte. Mas quando ele orou a noite toda no jardim de Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Suas palavras não significam: por favor, siga a minha vontade, mas significam que ele seguirá a vontade do Pai. Isso não significa: eu te seguirei? Na Bíblia, isso é descrito como obediência. Irmãos e irmãs, conforme olhamos ao nosso redor,
podemos ver que a incontável criação de Deus é abundante na natureza. As pessoas dizem que uma árvore sabe o seu valor. Ela fica contente com a sua posição dada, e não reclama, perguntando: por que o Senhor me plantou aqui? Ou, por que o Senhor me trouxe aqui? Ao contrário, uma árvore se adapta graciosamente, de acordo com o lugar onde Deus a colocou, e semeou. Em termos simples, toda a natureza segue a vontade de Deus. Não há um único aspecto da natureza que pede a Ele para mudar a situação de acordo com seus próprios desejos. Os montes, os rios e os mares, todos permanecem em suas posições estabelecidas por Deus, contentes com seus papéis. Nenhuma vez eles questionariam: por que me tornei mar? Ou, como uma árvore? Por que eu fui colocado neste campo quando eu desejo estar na cidade? De fato, nenhuma parte da natureza desobedece, ou se rebela contra a divina vontade de Deus. Por esse motivo, eu gostaria de compartilhar uma certa frase com todos vocês para que reflitam juntos. Uma árvore sabe como se contentar com o seu papel. Ela nunca reclama por ser uma árvore. Ela não pergunta: por que eu estou aqui, e não ali? A ganância obscurece a sabedoria, o que leva à desobediência, e a ser engolido por reclamações e murmurações. No fim, nos faz esquecer de demonstrar gratidão. Achei que essa é uma mensagem importante para refletirmos juntos. A árvore sabe como se contentar. Quando olhamos para a natureza ao nosso redor, vemos que ela sabe o seu lugar, e está contente, nunca questionando: por que eu me tornei uma montanha, quando eu queria ser uma planície? Ou, por que eu fui criado como um oceano quando eu desejava ser um campo? Não há criação que não siga a obra de Deus. Porém, é a humanidade que é o problema. Eles desobedecem à vontade de Deus, e falham em se submeter aos seus ensinamentos, questionando: por que o Senhor me colocou nessa posição? Por que o Senhor deu uma posição alta para outra pessoa? Irmãos e irmãs, esse é o problema. Quando éramos crianças, exigíamos tudo. Porém, o eterno reino dos céus não está se aproximando agora? Conforme o reino dos céus se aproxima, devemos deixar de lado os comportamentos de criança e ter uma fé madura. De agora em diante, no lugar de dizer: por favor, faça tudo de acordo com os meus desejos, devemos perguntar: qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade da Mãe? Eu quero seguir a sua vontade e o seu caminho. Se eu sou uma árvore, serei fiel ao dever de uma árvore. Se eu sou um mar, serei fiel ao dever de um mar. Se eu sou uma montanha, serei fiel ao dever de uma montanha. Com essa fé, todos os nossos profetas e nossos amados membros devem declarar: eu me dedicarei completamente ao caminho que nosso Pai e nossa Mãe nos guiam, de acordo com a providência da criação. Quando se trata de obediência, ela não é aplicada de forma diferente aos profetas e aos santos. Todos devem andar de acordo com o caminho que o Pai e a Mãe nos guiam, assim como Jesus mostrou o exemplo. Ele orou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É necessário que todos nós reflitamos sobre a oração que ele ofereceu dessa maneira. Vejamos o livro do Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quando diz, por onde quer que seja, não está limitado a um determinado ambiente.
pode ser um espaço muito confinado, ou muito vasto e expansivo. Não há uma definição fixa para onde quer que seja. Independentemente do ambiente dado a nós, devemos ser capazes de nos adaptar a ele, e dizer: que seja feito de acordo com a vontade do Pai e a vontade da Mãe. Não devemos poder experimentar esse mundo de fé? Atualmente, o Evangelho por todo o mundo está progressivamente avançando, em direção à sua conclusão. Em cada estágio em direção à conclusão, aqueles que têm fé madura, e aderem à vontade do Pai e à vontade da Mãe são necessários. Uma criança sempre exige: faça o que eu quero. Porém, e quanto aos maduros? Eles declaram: eu seguirei a vontade do Pai e a vontade da Mãe. No livro do Apocalipse capítulo 14, a visão do apóstolo João descreve aqueles que são salvos. Por onde quer que sejam guiados, o que eles fazem? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Não há sequer uma pessoa que diz: por favor, conforme a minha vontade. Devemos focar nesse aspecto ao estudar a Bíblia. Quando temos uma fé madura, nossas orações não estão mais focadas em pedir que as coisas sejam feitas, de acordo com os nossos desejos. Em vez disso, perguntamos: qual é a vontade do Senhor? Para onde o Senhor quer que vamos? O que o Senhor quer que façamos? Que tipo de pessoa o Senhor quer que nos tornemos? Quando possuímos essa fé que nos permite seguir a vontade do Pai Celestial e da Mãe Celestial, o momento da conclusão da salvação e do eterno reino dos céus não chegará mais rápido? Aqueles que têm uma fé imatura, que são aqueles que constantemente imploram por tudo, para suprir suas necessidades, sempre reclamam e murmuram. Isso os impede de obter a perfeição que o pai e a mãe desejam. É claro, se comportar como uma criança, porque alguém não conhece bem a verdade pode ser compreensível. Podemos entender, pensando, já que eles são novos membros, eles não aprenderam muito ainda. Porém, se alguém que aprendeu muito, e está na verdade por um tempo ainda age como uma criança, isso não é inapropriado? Está escrito: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse é o ensinamento da Bíblia. É aceitável quando somos crianças, mas quando nos tornamos maduros, devemos abandonar os comportamentos de criança e pensar: qual é a vontade do pai e da mãe? Que tipo de pessoa Deus quer que nos tornemos? O que Deus quer que façamos neste momento? Dessa forma, os filhos de Sião devem entender corretamente e realizar a vontade de Deus, certo? Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de quem? Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Devemos levar cativos todos os nossos pensamentos, e seguir a vontade de Deus com obediência. Somente quando alcançarmos esse nível, Deus julgará e punirá o mundo inteiro que não está fazendo isso. Todos nós queremos ir para o reino dos céus o mais rápido possível, não é? Nós temos esperança pelo reino dos céus. Se sim, o que devemos fazer com a fé imatura? Devemos abandoná-la. Por favor, sejam compreensivos com aqueles que acabaram de receber a verdade, e que se comportam como crianças.
Porém, se vocês estão na posição de liderança, como membros maduros que devem dar o exemplo, para os membros, vocês devem deixar os comportamentos de criança para trás. Por favor, pensem nas árvores. Uma árvore sabe qual é o seu dever, e se contenta em cumprir o seu papel de acordo. A árvore encontra contentamento e felicidade em sua vida, aquecendo-se no calor da luz do sol que é a graça de Deus, absorvendo a chuva, respirando o ar fresco, e estando cercada pelas alegres canções de todas as criaturas vivas. Isso porque ela entende o seu devido lugar na vida. Ela sabe bem que o lugar onde Deus a plantou é o lugar exato onde ela deve viver. Tire um tempo para observar a natureza e toda a criação. Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Cada montanha orgulhosamente mantém a sua dignidade, e cada rio está ciente do seu propósito. As flores sem nome que florescem nos campos murmuram: Deus, por que o Senhor não me criou como as rosas? Ou outras flores queridas pelas pessoas? Por que eu devo crescer aqui sem destaque na natureza? As flores do campo murmuram contra Deus? Não, elas estão contentes onde estão. Eu sou realmente grata a Deus por me conceder essa vida. Elas diligentemente cumprem seus papéis exatamente onde estão. Se todos os filhos de Sião seguirem completamente a vontade do pai e da mãe, o Evangelho será completo. O Evangelho é concluído quando a situação desejada que Deus quer é alcançada. Se quisermos ir ao reino dos céus, mas não soubermos o caminho a percorrer, não estando satisfeitos com a nossa posição atual, então não poderemos dizer que somos obreiros de Deus. Por esse motivo, qual é o título do sermão de hoje? Este é o problema. Quando deixarmos todos esses comportamentos de criança para trás, Deus se agradará de nós e abrirá a porta do Evangelho na Ásia. Ele também abrirá a porta do Evangelho na América do Norte e na América Central, assim como na América do Sul. Deus abrirá a porta do Evangelho na África e até na Europa, em todas as regiões do mundo. O mundo inteiro requer essa preparação. A fé imatura deve ser transformada em fé madura. De acordo com os ensinamentos no livro do Apocalipse capítulo 14, e na segunda epístola aos Coríntios capítulo 10, versículo 6, que acabamos de ler, se chegarmos a ter uma fé madura, e nossa obediência se tornar completa, somente então Deus poderá proclamar que a missão do Evangelho foi concluída e punir os ímpios. Em outras palavras, Deus teria motivos para julgar os ímpios. Se Deus trouxer o julgamento agora, seus filhos não poderão ser salvos. Então, o que Deus continua a fazer? Ele nos concede mais um ano, e continua a cuidar de nós. Eles adquiriram uma fé madura? Ou eles ainda persistem em satisfazer seus próprios desejos? Devemos ser determinados e dizer: nós seguiremos e cumpriremos completamente a vontade do pai e da mãe. Dessa forma, devemos realizar uma bela transformação em nossa fé. Uma libélula passa pela metamorfose de uma forma larval, para possuir impressionantes asas prateadas transparentes, e uma cauda esbelta e aerodinâmica. O que é necessário para que ela tenha 2 grandes olhos? A transformação é essencial. Todos os filhos de Sião inevitavelmente experimentarão essa transformação, em um piscar de olhos. Para conseguir isso, devemos primeiro, e acima de tudo, resolver esse problema. Temos uma fé imatura ou uma fé madura? Nós apenas exigimos: tudo deve ser feito sob medida para mim?
Ou nós determinamos seguir a vontade do pai e da mãe? Se não há obediência, Deus não pode encontrar justificativa para punir e julgar os ímpios. Por quê? Como justo juiz, Deus olha para julgar os ímpios, mas ele vê que até seus filhos ainda não estão completamente maduros. Assim, se ele julgasse de imediato, seus amados filhos também sofreriam inevitavelmente dano espiritual. É por isso que ele espera. Se quisermos ir ao reino dos céus, nossa fé deve se tornar madura. Devemos examinar mais uma vez onde está a vontade do pai e da mãe. Colaborar, apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, mostrar consideração uns pelos outros e ajudar uns aos outros na jornada em direção ao reino dos céus. Eu humildemente peço que toda a nossa família celestial se esforce para ter essas qualidades. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 3? Vejamos a Epístola aos Hebreus capítulo 3, versículo 18. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 18, está escrito: E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar, por causa da incredulidade. Onde eles falharam em entrar? Fisicamente, eles não puderam entrar em Canaã. O que isso significa espiritualmente? Isso significa que eles falharam em entrar no eterno reino dos céus. É por isso que o livro do Apocalipse capítulo 14 registra sobre aqueles que seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Não se trata de seguir sem pensar. Foi dito, uma árvore sabe como se contentar com o seu papel. Ela nunca reclama por ser uma árvore. Ela não pergunta, por que eu estou aqui, e não ali? A ganância obscurece a sabedoria, o que leva à desobediência, e a ser engolido por reclamações e murmurações. No fim, nos faz esquecer de demonstrar gratidão. Uma árvore é extremamente grata pela vida que Deus deu a ela, por isso ela não murmura, porque o Senhor me colocou aqui em vez de ali. Porque o Senhor me criou como uma árvore, em vez de uma bela flor. Foi dito que uma árvore nunca reclamaria dessas coisas. Não devemos adotar essas perspectivas de agora em diante? Quando éramos crianças, falávamos como crianças, pensávamos como crianças, raciocinávamos como crianças. Tudo o que fizemos foi imaturo. Imaginem que os pais compraram bonecas para seus filhos. Mas então, a criança mais forte persiste em ter as duas bonecas, sendo consumida pela ganância. Essa teimosia vem da ganância. Quando alguém pede que tudo seja feito, apenas de acordo com a sua própria vontade, podemos dizer que ele ainda tem os comportamentos de criança. Em cada processo do Evangelho, há um lugar para cada um de nós, estabelecido por Deus. Não importa onde Ele nos coloque, não há necessidade de ficar insatisfeitos com tudo o que Deus está fazendo. Embora possa parecer obra de homens, Deus realiza tudo, nossa igreja está sob a liderança de Deus. Portanto, como uma árvore, devemos estar contentes e dar graças pela nossa posição e papel. Não reclamando e questionando, por que o Senhor me colocou aqui, ou, por que o Senhor os colocou lá? Devemos crer que Deus tem um propósito ao nos colocar em certas posições, e nos dedicar de todo o coração à tarefa que temos. Então, o Evangelho não será pregado em Samaria, e até aos confins da terra, em um instante? Na Epístola aos Hebreus capítulo 3, menciona sobre aqueles que falharam em entrar na terra de Canaã, que, espiritualmente falando, é o reino dos céus. Está escrito que aqueles que desobedeceram não puderam entrar. Isso é o que Deus diz enquanto faz um juramento. Ele até jura que essas pessoas nunca podem entrar. Portanto,
devemos crescer rapidamente da fé imatura para a fé madura. No final, devemos nos regozijar sempre, orar sem cessar, e o que mais devemos fazer? Devemos dar graças em todas as circunstâncias. Somente então, podemos andar no caminho da obediência. Fazendo isso, devemos considerar: o que faz a nossa família de Sião ao nosso redor se sentir desconfortável? O que devemos fazer para ajudá-los? Como eles podem crescer espiritualmente? Devemos constantemente refletir sobre essas questões e cuidar deles. Assim como Jesus disse: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Devemos alimentar nossos amados irmãos e irmãs espiritualmente e cuidar bem deles, para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Espero que possamos cumprir essa missão. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 14. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei? O que acontecerá? Assim sucederá e, como determinei, assim se efetuará. Está escrito: assim acontecerá. De quem é essa vontade? Essa é a vontade de Deus. Então, qual é o plano e a administração de Deus? No Evangelho de Mateus capítulo 28, até onde vai o Evangelho? Deus diz que será pregado a todas as nações. No Evangelho de Mateus capítulo 24, Deus diz que será pregado ao mundo inteiro. Ele não nos dá a mesma palavra, na Epístola aos Romanos capítulo 10? Para que isso aconteça, ninguém deve permanecer como uma criança. Precisamos de uma fé madura. Já que fomos chamados primeiro, vamos nos tornar espiritualmente maduros, para que possamos guiar adequadamente os novos membros que são como crianças. Os membros da família de Sião que receberam a verdade recentemente, em direção a Deus. Obedecer à vontade do pai e da mãe é um sinal da fé madura. Enquanto insistir no meu próprio caminho, meus próprios pensamentos, ou seguir a minha teimosia, caracteriza uma criança, independente de sua posição. Aqueles que têm uma fé imatura não podem entrar no reino dos céus. Hoje, vamos mais uma vez refletir sobre todos esses ensinamentos que Deus nos deu. No lugar de dizer, siga-me, vamos dizer, siga o glorioso Pai Ansanron e a gloriosa Mãe Celestial. Todos nós devemos segui-los. Eu sinceramente espero que toda a nossa amada família celestial guie e oriente os outros nesse caminho. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.